Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre o sistema sanguíneo, o sangue. Você sabia que o sangue é um tecido vivo? É formado por 4 componentes básicos. As primeiras transfusões de sangue foram feitas há centenas de anos. E afinal, para que serve o sangue? O que é o sangue, né? Sim, um sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo. Leva odores e nutrientes às células, composto por plasma, sua parte líquida, hemácias, leucócitos e plaquetas, sua parte sólida. Olha lá, ó, plasma, plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e aí é um capilar. 98% do oxigênio é carregado pela hemoglobina. 2% do oxigênio é carregado pelo plasma. E a hemoglobina fica na hemácia. Olhe lá as trocas dos alvéolos de O2. Tá vendo? Que acontece nos capilares para hematose, que a gente já viu. E o que é o plasma? O plasma é a parte líquida do sangue, de coloração amarelo palha, composto por água 90%, proteínas e sais. Através dele circula por todo o organismo as substâncias nutritivas necessárias à vida. Essas substâncias são proteínas, imunoglobulinas, albumina, enzimas, hormônios, fatores de coagulação e etc. O plasma, 55%. Tá vendo ali? São os leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas, 1%. Hemácias, glóbulos vermelhos, 45%. O que são hemácias, né? São os glóbulos vermelhos. Pelo seu alto teor de hemoglobina, uma proteína avermelhada que contém ferro. A hemoglobina capacita as hemácias a transportar o oxigênio a todas as células do organismo. Olha elas aí. Tá vendo ali? Representação esquemática da hemácia, hemoglobina e o seu grupo M. Olha lá onde acontece a hematose, carregando o O2. Elas também levam CO2, produzido pelo organismo, até os pulmões, onde ele é eliminado. Existem entre 4 milhões e 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Olha lá, nos brônquios, alvéolos, onde tem a hematose. E os leucócitos, os que são? São os glóbulos brancos, que fazem parte da linha de defesa do organismo. São acionados em casos de infecções para tentar destruir os agressores, tais como fungos, vírus ou bactérias. Existem entre 4.000 e 12.000 leucócitos por milímetros cúbicos. Olha ele. E os leucócitos nós temos os linfócitos, granulócitos. E os granulócitos nós temos os basófilos, eosinófilos. Tá vendo ali? Monócito, tudo isso. Olha lá o glóbulo branco fazendo a defesa da bactéria. Fagocitando. E depois de ela fagocitar, mandando os resíduos. Isso é o que o leucócito faz. E as plaquetas são pequenas células, fragmentos que fazem parte do processo de coagulação sanguínea, agindo nos sangramentos, parando hemorragias. Existem entre 150.000 e 450.000 plaquetas por milímetros cúbicos de sangue. Olha lá as plaquetas.
Olha lá na parede vascular, olha o rompimento, olha lá a plaqueta, unindo tudo, a plaqueta ativada para formar o coágulo e para poder parar de ter o sangramento. A rede de fibrina, as plaquetas e algumas amácias que ficaram ali. De onde vem o sangue? O sangue é produzido na medula óssea, tutano, dos ossos chatos, vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Nas crianças também os ossos longos como o fêmur produzem sangue. Olá, a produção de sangue na medula óssea, ao transplante de medula óssea, se dá na pelve. As células da medula óssea do doador repopulam a medula óssea do paciente. A história do sangue. A crença de que o sangue dá e sustenta a vida e que é capaz de salvá-la vem de tempos remotos. Entretanto, foram necessários séculos de estudos e pesquisas para a ciência descobrir sua real importância e dar a ele o uso adequado. Até chegar esse dia, prevaleceram as práticas fundamentadas na intuição e no senso comum. Na Grécia Antiga, os nobres bebiam sangue de gladiadores mortos na arena, a fim de obterem a cura de diversos males, entre eles a epilepsia. Olha lá, os gladiadores que eram mortos, os nobres bebiam seu sangue. Defendendo a sangria na cura de qualquer doença, o médico grego Galeno, reportando-se à teoria de Hipócrates, também concluiu pela existência de 4 humores no corpo do sangue, no corpo humano. Então, o sangue tinha 4 humores: o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fuma. Era assim que eles entendiam. Era muito praticado a sangria. Em 1492, no século XV, para se curar de grave doença, o Papa Inocêncio VIII foi convencido a ingerir o sangue de 3 jovens, que acabaram morrendo anêmicos, sem que se conseguisse restabelecer a saúde do pontífice. As transfusões de sangue tiveram início no século XVII, realizadas experimentalmente em animais. A primeira transfusão de sangue é atribuída a Richard Lower, em demonstração realizada em Oxford, em 1665. A primeira experiência em ser humano aconteceu 2 anos mais tarde, em 1667, em Paris. Seu autor foi Jean-Baptiste Denis, professor de filosofia e matemática em Montpellier e médico do rei Luís XIV. Usando um tubo de prata, Denis infundiu um copo de sangue de carneiro em Anton Mauro, de 34 anos, doente mental que perambulava nu pelas ruas da cidade. Mauro teria falecido em consequência de uma outra, terceira transfusão. Olá, como era feita? As transfusões de sangue nessa época eram heterólogas, isto é, com o sangue de animais de espécies diferentes. Denis defendia a prática argumentando que, ao contrário do humano, o sangue de animais estaria menos contaminado por vícios e paixões. Considerada criminosa, a transfusão heteróloga foi proibida na Faculdade de Medicina de Paris. Posteriormente, foi proibida na Faculdade de Medicina de Roma e na Royal Society da Inglaterra. Embora proibidas, as experiências não foram de todo abandonadas. Em 1788, Pontic e Landos obtiveram bons estudos realizando transfusões homólogas entre animais da mesma espécie, concluindo que elas poderiam ser benéficas e inclusive salvar vidas. A primeira transfusão com sangue humano é atribuída a James Blundell, em 1818, que após realizar com sucesso experimentos em animais, transfundiu sangue humano em mulheres com hemorragia pós-parto. Olha lá.
Apesar do avanço que representava a transfusão homóloga, no final do século XIX, problemas relacionados à coagulação do sangue e outras reações adversas desafiavam os cientistas. Para enfrentar a questão, chegou-se a usar leite e sangue de cadáver em transfusões, logo abandonados. Paralelamente, desenvolveram-se equipamentos para a realização de transfusão indireta, além de técnicas cirúrgicas que permitissem a transfusão direta, utilizando-se a artéria do doador e a veia do receptor, procedimento que ficou conhecido como transfusão braço a braço. Olha lá. Em 1900, o imunologista austríaco Karl Landsteiner observou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes coagula ao ser misturado com o de outra, descobrindo o primeiro e mais importante sistema do grupo sanguíneo do nosso organismo, o ABO. Ele foi o precursor. Existem no sangue certos tipos de glóbulos brancos, os linfócitos, que produzem anticorpos, proteínas especiais de defesa. Quando o organismo ou substâncias estranhas, antígenos, penetram no corpo, os linfócitos passam a produzir anticorpos contra os invasores. Ó o anticorpo, ó o antígeno. A antígeno é uma substância que induz a formação de anticorpos, por ser reconhecida pelo sistema imune como uma ameaça. Em geral, a reação do anticorpo com o antígeno acaba causando a destruição, a inativação dos antígenos. Essa reação de defesa é fundamental para proteger o organismo contra o constante assédio de micro-organismos causadores de doenças. Landsteiner percebeu que as hemácias podem ter em suas membranas dois tipos de antígenos, o A e o B, que definem 4 tipos de sangue. A apresenta apenas antígeno A, B apresenta apenas antígeno B, AB apresenta apenas antígenos AB e O não tem nenhum dos dois. No plasma, podem existir 2 tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. O indivíduo do sangue tipo A não produz anticorpo anti-A, mas é capaz de produzir anticorpo anti-B, uma vez que o antígeno B lhe é estranho. Daí a ideia: quem tem sangue A recebe sangue A, não recebe sangue B. O indivíduo de sangue tipo B não produz anticorpo anti-B, mas é capaz de produzir anticorpos anti-A. Então, o indivíduo tipo B não recebe sangue tipo A. Os indivíduos AB não produzem nenhum dos dois anticorpos, pois lhes são familiares. O indivíduo O é capaz de produzir anticorpos anti-A e anti-B. Então, a pessoa do tipo O não pode receber sangue do tipo A, nem do tipo B e nem do tipo AB. Olá, incompatibilidade sanguínea. Daí que veio a incompatibilidade sanguínea. O tipo A tem anti-B, o tipo B tem anti-A, o tipo AB reconhece os dois e o tipo O, ele é anti-AB. Olá? O, 45%, positivo 36% e negativo 9%. Então, o que ainda veio descobrir? O fator RH, positivo e negativo. Nós temos O, nós temos A, nós temos B e nós temos AB. O O, tá? Ele doa sangue, tá bom? Mas ele não recebe sangue nem de A, nem de B e nem de AB. O A só recebe sangue de A ou de O. O B só recebe sangue de B ou de O, ok? A primeira transfusão precedida de exame de compatibilidade ABO foi realizada em 1907, por Tenberg. No entanto, esse procedimento só passou a ser usado em larga escala a partir da Primeira Guerra Mundial.
Quase 4 décadas após a descoberta do sistema ABO, outro fator revolucionou a medicina transfusional. A identificação também em humanos do fator RH, observando no sangue de macacos, que é o fator RH positivo e o fator RH negativo. Na população branca, cerca de 85% das pessoas possuem o fator RH nas hemácias, sendo por isso chamados de RH positivo. Os 15% restantes que não o possuem são chamados de RH negativo. É importante conhecer o tipo sanguíneo RH, pois também podem ocorrer reações de incompatibilidade em transfusões de sangue. Indivíduos RH negativo só devem receber transfusão de RH negativo. Quem é negativo não pode receber sangue de positivo. Caso receba sangue de positivo, haverá formação de coágulos, tá? O sistema de grupo sanguíneo. Olá, RH positivo, venho aqui e me dá um abraço. Você é maluco? Não chegue perto de mim, porque o negativo não recebe de positivo. Os anti-RH são responsáveis pela doença hemolítica do recém-nascido, com destruição das hemácias RH positivo, do feto pelos anticorpos anti-RH da mãe, quando a mãe é RH negativo. Em 1951, eram conhecidos 9 sistemas de grupos sanguíneos. Atualmente, são 23. Vencida a questão da incompatibilidade, a batalha enfrentada a seguir foi desenvolver processos que aumentassem a vida útil do sangue, permitindo o seu armazenamento e a formação de estoques. A primeira transfusão com sangue armazenado foi realizada em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Cambrai. Atualmente, o prazo de validade do sangue armazenado é de 35 a 42 dias. Através do processo de criopreservação, a 65 graus Celsius, o sangue pode durar até 10 anos. Por ser muito dispendioso esse processo, só é recomendável para a preservação de sangues raros. O surgimento de novos conservantes, anticoagulantes e equipamentos de refrigeração permitiu a organização de bancos de sangue. O primeiro surgiu em Barcelona, em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola. O conceito expandiu-se durante e após a Segunda Guerra Mundial. E estar em boas condições de saúde são os requisitos básicos. Ter de 16 a 67 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Estar alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação, apresentar documento original com foto emitido pelo órgão oficial, carteira de identidade, carteira de trabalho e previdência social. Resfriado, aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Gravidez, 90 dias após o parto normal e 180 dias após a cesariana. Amamentação, se o parto ocorreu há menos de 12 meses. São requisitos para poder doar sangue, tá? Impedimentos temporários: ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, tatuagem nos últimos 12 meses, situação nas qual há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, aguardar 12 meses. Tá? Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins são estados onde há alta prevalência de malária. Quem esteve nesse estado deve aguardar 12 meses para doar. Respeitar os intervalos para doação. Homens, 60 dias, até 4 doações por ano, e mulheres, 90 dias, 3 doações por ano. Honestidade também salva vidas. Ao doar sangue, seja sincero na entrevista. 4 é o número de vidas que podem ser salvas com cada doação de sangue. O sangue representa cerca de 7% do peso corporal de um indivíduo adulto. O volume doado deve ser no máximo 450, mais ou menos 50 ml, tá? Vai sendo retirado. Acrescido até 30 ml para exames. Menos de 8 ml por quilo em mulheres e menos de 9 ml por quilo em homens. Doar não engrossa nem afina o sangue. É mito. Doando, você não ganha ou perde peso. Mulheres podem doar sangue mesmo no período menstrual. A doação não oferece ao doador nenhum risco de contrair doenças infecciosas. Após doação de 450 ml de sangue,
No homem, o plasma é reposto em 48 a 72 horas, as hemácias em 4 semanas e o ferro em 8 semanas. Na mulher, o estoque de ferro se recupera em 12 semanas, sendo as demais reposições semelhantes. A anemia é a principal causa de inaptidão à doação de sangue. Ainda não há nenhum substituto para o sangue humano. A indicação deve ser, então, racional. Nunca doe sangue se você quer apenas fazer um exame para AIDS ou outra doença. Neste caso, procure um centro de testagem anônima e gratuita. A doação traz poucos riscos. A entrevista e a avaliação clínica identificam indivíduos para os quais a doação poderá ter algum risco. Apenas 1% das pessoas podem apresentar reações durante ou após a doação de sangue. A ciência avançou muito, mas não encontrou substitutos para o sangue. Sempre que precisa de uma transfusão, a pessoa só pode contar com a solidariedade de outras, tá? E isso é o programa que nós temos da saúde, aonde diz que doar vale a vida. Doa sangue é o programa que nós temos de saúde. E nós vimos um pouquinho sobre a história do sangue, para que a gente viu um pouquinho da história do sangue, para a gente compreender o que é que tem, da onde é formado, para que ele é utilizado, porque nós fazemos transfusões, tá? A gente pega lá, coloca no paciente, sangue A, sangue B, com sangue B, sangue O, ele é doador. O negativo é doador universal, ele doa para todo mundo. E o AB é receptor universal. AB positivo, que é isso, Pro? Ele recebe de AB positivo, de AB negativo, ele recebe de A, ele recebe de B, ele recebe de O. Então, ele é receptor universal. Já o O negativo, ele é doador, ele doa para todas as pessoas que precisam de sangue, mas ele não recebe de todas, ele só recebe de O negativo. Então, são coisas que a gente aprende sobre sangue, sobre doação, e precisamos saber quando precisamos pegar o sangue para colocar no paciente que vai precisar né, dessa transfusão sanguínea, tá? De hemoderivados. E aí, a equipe de enfermagem faz. Bons estudos. Tchau, tchau.